Agora, só rapidamente, essa ocorrência como aconteceu, doutor Hernandes, com o Marcos de Paiva, é algo comum que acontece aí diariamente aí com as pessoas? Como é que funciona? Não, a experiência da quase morte não é uma coisa assim tão comum, né? Está sendo muito mais frequente hoje porque a ressuscitação médica, né? Os manejos de ressuscitação médica estão sendo mais eficientes, a tecnologia está favorecendo mais isso e esses casos estão vindo mais à tona. E outra porque também existe maior interesse nas pessoas para estar estudando isso. Até na parte médica tem alguns médicos já se interessando por isso, principalmente na área de estudo da consciência. Isso é na área de neurociência, né, na área de psiquiatria, na área da própria psicologia. Então, não é uma coisa assim que seja mais ou menos frequente, né? É porque realmente, quer dizer, você tem mais população, você tem mais incidência disso e também o atendimento médico está sendo melhor, né, tirando essas pessoas da morte. Então, o relato fica mais fácil. Essa condição que você relatou para a gente, né, eu queria perguntar para o doutor Hernandes, de ver a vida em retrospectiva, né, como se você visse toda a sua vida ali naqueles aqueles segundos que você estava passando pela EQM. Isso é narrado por outras pessoas que passam por EQM? Olha, isso é narrado pela grande maior parte das pessoas que passam por EQM. Agora, existe um tipo de EQM onde isso é mais frequente e a própria medicina também começou a estudar isso, que são nos afogados. Então, a pessoa, quando está afogando, ela não tem um trauma desse que é um trauma brusco. Sim. Então, a pessoa vai entrando em desespero, daqui a pouco ela percebe aquilo dali ainda bastante lúcida. Depois ela vai passar para aquela fase mais difícil, onde ela vai perdendo as forças e tal. Nesta fase, antes mesmo de entrar em EQM, ela começa a ter essa lembrança toda. A medicina estuda muito isso, existe até um livro de medicina, onde eles, estudando sobre memória, que é um livro sobre memória, eles relatam esses casos dessas pessoas nesse período, né, todas elas sobre afogamento, aonde as memórias dessas pessoas vão buscar coisas, detalhes da infância que a maior parte delas nem lembravam. E detalhes da infância que, a pessoa depois vai falar com a família e a família confirma, porque ela não tinha aquela riqueza toda de detalhe na memória normal dela. É uma espécie de hipermemória. Isso, aí a medicina diz isso mesmo, ou seja, ela coloca isso como uma hipermemória provocada numa situação de desespero emocional. Agora, isso, na hora que ela fala que a causa é o desespero emocional, a gente começa a contestar, porque se você vai estudar dentro da psicologia e dentro da própria neurologia, a pessoa, quando está envolvida muito emocionalmente numa coisa, a primeira coisa que afeta nela é a memória física dela. Ela acaba perdendo a memória. Acaba perdendo a memória. E o maior desespero da pessoa é quando a pessoa está para morrer, porque a sensação é terrível. É por isso que uma pessoa que tem síndrome do pânico, o pavor que ela tem é a sensação de morte que ela vai ter. Então, se nesse momento, aquilo ali, onde a emoção está mais aflorada, como é que ia justificar uma lembrança em detalhes disso? Então, isso é uma controvérsia dentro da medicina. Quer dizer, essa hipótese não se sustenta nem dentro da própria medicina. Então, a gente começa a observar, e os estudiosos da consciência começam a questionar, porque a memória é um desses atributos ligado à consciência. Certo? Então, na hora que a memória fica melhor nesse tipo de situação, então precisa de se estudar mais em profundidade e principalmente nos estados alterados de consciência, como é que essas memórias se manifestam. Outro estado de estudo de memória nessa situação é na situação de regressão. Você coloca uma pessoa sob hipnose e a pessoa tem uma lembrança com maior detalhes e vai relatar isso com maior facilidade. Isso está sendo muito aplicado, eu tenho até um jornal do estado aí do Paraná, aonde delegacias, para fazer retrato falado ou mesmo detalhes, né, de pessoas que vivenciaram ou foram testemunhas de crimes ou de alguma coisa, aí sobre hipnose, a pessoa dá um relato com maior detalhe, são muito mais precisos do que a pessoa falando normalmente. Então, na hora que a gente está estudando estado alterado de consciência e a memória está se manifestando em maior intensidade, com maior precisão do que o estado normal, então o estudo da consciência ele é extremamente importante para que a gente saia dessas teorias simplistas que a gente observa hoje no meio de saúde. Muito bem. Outra condição aí, né, que o Marcos ele colocou que não deseja essa experiência para ninguém, né? E aí a gente pode perguntar o seguinte, de fato, é necessário que a pessoa passe por uma experiência de quase morte para ela constatar a realidade de outras dimensões de existência? Bom, isso vai depender muito, né, de caso a caso, que isso aí já vai entrar no lado de um estudo mais aprofundado e espiritual.
Para a pessoa experimentar uma vivência fora do corpo, para ela constatar que ela não se resume ao corpo físico, que ela tem memória, que ela tem emoção, que ela tem raciocínio fora do corpo, basta com que ela comece a aplicar técnicas de relaxamento, que ela comece a estudar e aplicar técnicas de projeção consciente, para que ela tenha a mesma experiência de forma fisiológica e para que ela vivencie lucidamente a essência dela espiritual. Sem certo? trauma. Sem trauma e sem estar acreditando em nada. Então é você induzir uma experiência fora do corpo sem ter que bater num poste a 120 km por hora. Né? Exato. Induzir de forma totalmente natural, saudável certo? e natural. Porque também você pode induzir através de droga. Tá certo. Porque é outro tipo de projeção. Aí no caso da droga, quando entra, você vai ter uma experiência contaminada, porque entra a alucinação, entra a baixa lucidez, né, que é justamente o oposto do Fora as consequências da dependência que a droga provoca. Que a droga provoca, muito bem. E que estudos que foram feitos sobre a experiência de quase morte do Hernandes? Olha, tem diversos estudos sobre essas experiências. O Dr. Raymond Moody, que é o clássico, né? Ele trabalha, é por isso que a leitura é chata, que é a leitura técnica, tá certo? Então não é uma leitura emocional, além da coisa, não é literatura, né? É um estudo científico, relato científico. Existe também, aí começaram a falar que era coisa, né, da própria formação cultural, aí tem autores que estudam a experiência da quase morte em criança, e também tem diversos autores estudando isso aleatoriamente. O que a gente observa é que é um fenômeno difuso, sem ligação nenhuma com sexo, com idade, com religião, com nada. Ou seja, basta a pessoa ter um corpo para sair dele, certo? Ou de forma traumática, através desse tipo de experiência, ou de forma natural, através de técnicas de relaxamento. Muito bem. E, Marcos, o que você diria ao telespectador, né, sobre a EQM, né? Quer dizer, sobre aquela EQM que você vivenciou? Olha, no caso da experiência que eu passei, me ajudou muito mais à frente para poder fazer as coisas que, na verdade, eu poderia não ter feito por justamente estar seguindo caminhos de, assim, mais, de buscar mais prazer, de buscar mais só fazer festa e sair com as meninas, aquela coisa toda. Eu não estava levando a vida muito tranquila. Aliás, eu estava levando tranquila demais, sem me preocupar com as minhas prioridades. Comprometimento, vamos dizer assim. Me trouxe uma responsabilidade. Senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade maior, um comprometimento maior com aquilo que eu vim buscar completar nessa vida. E isso, para mim, tem sido uma coisa que foi positiva. Eu considero isso positivo. Agora, como foi traumático, me trouxe também uma série de dificuldades, porque hoje, quando eu vou fazer os meus estudos comigo mesmo, para poder acessar uma série de exercícios que a gente vai fazer para acessar justamente essa coisa de fazer a projeção e de tentar fazer algum tipo de exercício mais profundo, eu tenho o problema mais traumático que eu vivi. Você associa o processo todo de trauma que estava ligado com aquela vivência fora do corpo. Então o esforço é maior. Mas, por outro lado, eu passei a estudar muita coisa boa. Agora, o que acontece? Eu pude ajudar mais gente. Eu pude justamente contribuir para poder explicar várias pessoas. Então, na minha família, eu tive, por exemplo, de lá para cá, muito contato com gente mais velha e tinha uma facilidade para explicar claramente o que acontecia, entendeu? Então eu chegava para minha avó, não preocupa não, eu já morri, olha quantas vezes eu já morri, isso é coisa tranquila, a senhora não está... E então eu lidava com aquilo com uma tranquilidade tão grande que acabou ajudando as pessoas, e isso para mim eu acho que foi muito positivo.